Olá, amigo ligado na Tribuna de Minas, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Mesa Quadrada. Aqui falamos sempre de esporte local, também nacional, tudo que envolve o esporte de mais importante do esporte de Juiz de Fora e da região durante a semana, sempre com um convidado muito especial. E neste sábado, às 3 da tarde, o Tupi estreia no módulo 2 do Campeonato Mineiro, depois de 14 anos. A última edição que o Tupi participou foi em 2006, há muito tempo atrás. O Tupi volta ao módulo 2 buscando uma vaga na elite. Não poderia ser diferente, trouxemos aqui uma das pessoas que mais conhece, não a que mais conhece a história do nosso Galo Carijó, o Galo Carijó Juiz Forano, o pesquisador, o professor e também, claro, torcedor do Tupi, Léo Lima. Léo, queria agradecer a sua presença aqui primeiro, para a gente poder falar desse Tupi que inicia uma trajetória importante aí nesse ano. Eu que agradeço pelo convite e conversar esse bate-papo, né, e conversar pro Galo sobre Utopia, a melhor coisa que tem, né? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Primeiro, provocação, saudosismo, conta pra mim. Não, coincidência. Aqui. Tava em casa, foi a primeira que eu peguei da gaveta. De muitas, aliás, né? Tem um acervo lá, né? Muito bacana, com todas com camisas históricas do Tupi, né? E primeiro, Léo, antes da gente projetar a estreia do Tupi contra o Pouso Alegre amanhã, o jogo é em Pouso Alegre às 3 da tarde, queria que você lembrasse, por favor, o que você se recorda daquele ano de 2006? Tupi e Rio Branco de Andradas subiram a elite, né, de 2007, e teve história para contar, né? Muito drama no estádio municipal. Conta um pouquinho o que você lembra, como é que era aquele momento com o Zé Luiz, que hoje está no Tupinambás, e o Cláudio Dias também, Zé Luiz treinador. Conta o que você lembra daquela época. Esse jogo é épico, né? Aqueles jogos, assim, tem que estar na lista ali dos principais da história do clube. Assim, é engraçado que 2006 até parece um pouco com esse ano, que 2006 também começou muito conturbado, igual tá 2020 pro Tupi, mas aí o Tupi conseguiu dar a volta por cima, fez uma boa campanha, mas na última rodada teve o tão aguardado jogo que ficou conhecido como Milagre Carijó, porque o Tupi, você sabe, tudo é na base da emoção. Tem muita emoção. E naquele jogo ele precisava, além de ganhar, mais de 2 resultados, de outros 2 jogos, né, fora do... E que aconteciam no mesmo horário, inclusive. Isso, no mesmo dia, no mesmo horário, que tinha 4 clubes com chance de subir. E o Tupi, assim, tudo deu certo naquele dia, foi impressionante. Assim, foi marcante também porque vários fatores, assim, pessoalmente para mim, marcou. Esse é o jogo, quando perguntam qual o jogo mais emocionante que você já viu do Tupi, eu sempre falo o acesso de 2006, porque a última rodada, por todos esse contexto, né, o time estava um pouco desacreditado, chegou na reta final, o time deu uma caída, então ele precisava ganhar mais 2 resultados. Foi marcante também. Torcer contra o Uberaba, né? Uberaba, Rio Branco, e tinha uma outra equipe, agora não vem na cabeça, mas 4 times tinham chance. E deu tudo certo. E no final, assim, foi legal que eu levei meus alunos também nesse dia, que muitos nunca tinham ido no estádio Maria Helena. Foi marcado e é engraçado. Isso marca, né, o início de uma geração. Criança, adolescente, até hoje. Eu encontro alguns na rua e até falam: ô Léo, lembra daquele jogo, do acesso? Eu perdi muitos lá no estádio. Uns foram para dentro do campo, outros subiram, desceram aqui bancada. Eu fui um dos que fui pro campo lá comemorar. Isso. E outro fato marcante desse dia foi que o jogo do Tupi acabou, mas a gente dependia dos outros resultados. Não sei como a administração do estádio conseguiu captar a rádio, acho, de Uberaba, e colocou nos alto-falantes do Maria Helena. Então, jogador, torcida, ficou ali uns 5 minutos em silêncio total. Pô, e depois que terminou o jogo lá, a rádio falou que terminou o jogo, foi uma loucura. Gente rolando, gente até comeu gramas. Eu vi gente comendo grama aquele dia. Muito bom, muito bom. São histórias que um campeonato com o charme do módulo 2 proporciona. É diferente, o módulo 2 é completamente diferente de tudo, principalmente do módulo 1. Assim, são características que você não vai ver num nível mais elevado, né, numa primeira divisão. Então é assim, por isso que marca tanto, né, o módulo 2. Vou falar dos adversários do Tupi. Primeiro, quem participa do módulo 2 do Campeonato Mineiro de 2020, além de Pouso Alegre, que é o primeiro adversário, né, com o jogo às 3 da tarde em Pouso Alegre. Ainda tem o Guarani, depois o Tupi enfrenta o Guarani aqui em casa, a estreia do Tupi no Estádio Municipal no módulo 2, o Guarani de Divinópolis, né? Além do Guarani de Divinópolis tem o Atlético de São João del Rei, Betim de Betim, Cap Uberlândia de Uberlândia, Serranense de Nova Serrana, também o Democrata de Sete Lagoas, o Democrata de Governador Valadares, o Mamoré de Patos de Minas, o Ipatinga e o Nacional de Muriaé. Tem equipes importantes, né? Isso, tradicionais. O Tupi está acostumado a jogar. Sem dúvida. A maioria dessa equipe Tupi já enfrentou, né, várias vezes.
Algumas tradicionais estão voltando agora. Muito tempo que o Tupi também não enfrenta. Tem o Ipatinga, né? Nossa pedra no nosso sapato. É verdade. Assim, no retrospecto do histórico, né? Infelizmente a gente tem o Ipatinga leva vantagem. E com ex-jogadores e profissionais do Tupi, Isso, inclusive. O Ipatinga está com o Tchô, por exemplo, que esteve aqui no Campeonato Mineiro, com o diretor de futebol, o presidente Nicanor Pires, né, que era diretor de futebol aqui. Enfim, tem uma galera que já é conhecida pelo torcedor. E o módulo 2, assim, pelo regulamento também, do limite de idade, também é um campeonato. Isso faz uma diferença também. Então você tem que saber montar bem o elenco. Você não pode desperdiçar os jogadores acima de 24, que são 7, né? Exato. Então, assim, tem que saber contratar. Exato. Isso também, antigamente não tinha isso, né? Então, hoje é uma diferença. O pessoal acha que não, mas é muita diferença. É verdade. Se você fizer formar um elenco que não vai dar certo, se você mudar isso durante o campeonato, é curto, né? Campeonato curto, são 11 jogos na primeira fase. Então você tem que saber montar um elenco também, para não ter problema depois, ter que remontar, né? É importante você ter lembrado isso, porque lá em 2006 você tinha a primeira fase, você tinha 2 grupos, aí um hexagonal final depois. Isso. Esse ano não, esse ano você tem todo mundo contra todo mundo em um turno apenas. Aí os 4 melhores, eles avançam a um quadrangular final, aí com ida e volta nesse quadrangular, e aí os 2 primeiros são campeão e vice respectivamente e ascendem à elite do Campeonato Mineiro, que nesse ano o módulo 2, como o Léo disse, tem maioria sub-24, né? De 30 inscrições que cada clube pode fazer, só pode ter 7 jogadores nascidos em 1996 ou antes, acima dos 24 anos de idade. O Tupi, por enquanto, tem 4 jogadores, né? O lateral direito, Arilton. Também tem o meia Robson, que já jogou no Tupi, o torcedor conhece, tem história no clube. Ganhou título no Tupi, Inclusive ganhou título, está com 45 anos, voltou ao futebol profissional para estar ajudando o Tupi. É um pedido do Juninho também, e uma vontade dele, o Juninho, presidente do clube. Tem o Esquerdinha, o meia que tem se destacado nos treinamentos, que estava no Duque de Caxias, 36 anos de idade. O Esquerdinho também tem passagem pelo Fluminense, por exemplo. E o Luiz Gueguel, que é daqui da região, né? Se eu não me engano, ele é de Cotegipe, o Matias Barbosa. Isso, cria do Tupi. Passou pelo Palmeiras, está com 33 anos de idade, atacante, que perdeu peso, chegou no Tupi um pouquinho acima do peso, mas já perdeu peso com os trabalhos do Alex Nassif. E deve até ser titular amanhã. A gente ainda não sabe a escalação, que o Nassif escondeu tudo, o Tupi escondeu os jogadores. Foi um mistério. Foi um mistério danado. Mas, Léo, eu queria, pela história assim, do clube, uma opinião sua sobre 2 profissionais. O primeiro é o Adil Pimenta, que tem muita ligação com o Tupi como jogador, foi um baita de um jogador. E também o Alex Nassif, que começa a trajetória como treinador. Já tem 10 clubes profissionais na carreira, em outras funções. Estava no Brasileiro de 2011 como analista de desempenho do Ricardo Drubski, né, campeão brasileiro da Série D. Mas qual que é a sua visão como torcedor, conhecedor da história do Tupi, dessas duas chegadas ao clube? São duas pessoas muito ligadas com o Tupi. Mesmo o Alex, por ele ser novo, ele tem uma ligação forte com o clube. O Adil, como jogador, ele estreou aqui em 89, ele veio do Cruzeiro, da base do Cruzeiro, então eu lembro os jogos no Salles, no Procópio Teixeira. Como jogava bola, né? Ponta esquerda, canhotinho, rápido. E ele era marcante também pela raça. É isso que o torcedor sempre do Tupi gostou. Então ele, se entregava em campo. Isso sempre marcou o Adil. Assim, o torcedor sempre marcou isso. Depois, como dirigente também, pela vibração que ele tinha, o conhecimento dele também no Brasil, afora, né? Então, assim, conhece o clube, é daqui da região de São João, mas ele é daqui da cidade praticamente, tem um conhecimento, acho que do interior de Minas também, acho que vai contribuir muito. Espero que dê as condições de trabalho para ele também, né? A gente tem que ter um respaldo forte da presidência, da diretoria. Acho que se der condições, ele tem como trabalhar. E o Alex, assim, tem essa dúvida, né, por causa da idade dele. Mas eu conheço também o Alex, né, de hoje, assim, eu conheço a trajetória dele. É uma tendência, eu acho, dos treinadores hoje. É aqueles treinadores que não foram jogadores, que ele não foi jogador. Ele, assim, como fala, estudioso, né? O pessoal gosta de falar. Ele estudou mesmo, literalmente, que ele fez faculdade, pós-graduação, fez estágio o curso da CBF. Na Roma, fez a licença A da CBF, que a licença A ela é necessária, é obrigatória para que você treine as equipes profissionais de séries A e B. Hoje então o Alex já tem essa, são poucos os treinadores que possuem. Assim, até o linguajar dele, você vê que é diferente dos treinadores mais tradicionais, que tem a parte também teórica muito forte. E a mesma coisa com tática, da tática, muita. A gente vai ver
vocês aí, principalmente, vão ver muito e falar sobre isso, os termos que ele vai usar. É muito diferente, é atual, né, que está usando muito hoje em dia. Mas a mesma coisa do Adil e para o Alex. Tem que ver as condições de trabalho. Infelizmente, o módulo 2 é diferente, o vestimento é diferente, a estrutura é diferente. Se der condições de trabalho, eu acho que ele tem tudo para vingar. É o começo de trabalho, né? Ver como que vai lidar, uma coisa é ser auxiliar, outra é estar lá comandando na frente como treinador. Mas assim, a esperança é forte, né? E a torcida também é muito grande. Verdade. Tem uma pergunta aqui para você, Léo, do Thiago Moreira. Primeiro agradecer ao Thiago pela participação. Ele fala, boa tarde. Uma pergunta para o Léo. O que você acha de um ídolo do Tupi ir para o rival? E se, na sua opinião, o que faltou para o Tupi ter seguido na primeira divisão no ano passado? Ele fala por conta da sua camisa, obviamente. Assim, brincadeiras à parte, eu vim assim, de propósito mesmo. Ter o Ademilson no Tupinambás hoje, eu acho que é a maior tristeza do torcedor do Tupi. Principalmente pela forma que ele saiu do clube. Ele não merecia sair do Tupi da forma que foi. Houve um problema com a diretoria. Isso, ele até retornou ano passado, mas você via que não foi ainda o jeito que ele deveria sair. Então, por mim, ele estaria lá até hoje. Seria Ademilson a 9, Ademilson mais 10, né? Assim, toda a trajetória dele, que ele teve, a entrega que ele deu ao clube, né? Então, pra gente é uma tristeza. A gente só tem a lamentar. Ele podia estar lá com a gente. A outra pergunta foi... Por que você acha que o Tupi não conseguiu permanecer na elite? Ah, tá. Boa pergunta. Assim, até aproveitando a oportunidade, dar a minha opinião como torcedor também. Isso é um processo, não veio de hoje, né? É um processo que veio também um desgaste da diretoria com a cidade e com o torcedor, principalmente. Esses rebaixamentos sucessivos não foi à toa. A estrutura, as condições de trabalho, infelizmente não são as ideais. Você vê hoje aí, estão falando do Salles, da possível permuta, venda. Mas por quê? Hoje é fácil falar que não tem estrutura. Mas eles próprios deixaram acontecer, deixaram chegar a isso. Não teve uma manutenção. Eu falo sempre, infelizmente o Tupi não teve o carinho que ele merecia por parte da diretoria. Por isso que a gente está hoje sem divisão do Brasileiro e na segunda divisão do Mineiro. Isso aqui é um processo. Foi um processo de desgaste, de falta de uma administração, uma má administração, infelizmente, uma visão também de mercado, de o potencial que o futebol tem no Brasil. O Tupi, há 4 anos atrás, estava na Série B do Nacional. Então foi uma oportunidade, um desperdício de oportunidade muito grande. Então isso é um processo, né? Que o clube foi enfrentando e a realidade é essa hoje. Léo, só para finalizar, se pudesse eu ficava fazendo perguntas aqui até amanhã, porque é muito conhecimento do Tupi, mas eu queria saber se você tem uma opinião formada já, pelo que já foi noticiado, sobre essa possibilidade da permuta do Salles, de tanta história, né, para um centro mais moderno. A gente sabe que o Salles Oliveira hoje não tem capacidade estrutural de receber partidas sequer do módulo 2 do Campeonato Mineiro ainda, segundo pelos requisitos da Federação Mineira. Qual que é a sua opinião sobre essa possibilidade? Olha, outra é legal também falar, aproveitar a oportunidade, que às vezes tem coisa que a gente tem vontade de dizer e não tem a oportunidade de estar expressando publicamente. Assim, eu sou um cara, você me conhece, quem me conhece também, um cara que eu prezo muito pela história e respeito muito a história. Não que eu negue que a coisa moderna vai estragar, vem para atrapalhar, não, pelo contrário, eu acho que a história ajuda no presente e com certeza no futuro. Sim. Então, voltando ao Salles, eu sou totalmente contra. Foi mais aquela pancada, aquele balde de água fria que o torcedor recebeu esse ano. Igual eu falei, por que hoje em dia é fácil falar que o Salles não tem condições, não tem estrutura, mas por que isso aconteceu? Porque ele não teve o carinho, a conservação necessária durante esses anos. É igual a nossa casa, se a gente não cuidar da nossa casa, o piso, o telhado, a parede, deu uma pintura, chega um certo momento, com certeza vai dar problema. E o Salles foi uma negligência que fizeram, uma falta de respeito com o Salles, com a sede social. Hoje, infelizmente, eu, como grande, assim, apaixonado pelo clube, fico com vergonha de entrar no Salles, de convidar alguém para ir na sede social. Por quê? Porque ele não teve o cuidado necessário. E agora é fácil, lógico que o Salles não tem condições de receber um centro de treinamento, jogos. Pô, ele foi sucateado. Quantos anos ele está sendo sucateado? A última reforma foi em 89, com o Dr. Maurício Batista. Ele queria ampliar o estádio. Olha só quanto tempo, nada foi feito no Salles nesses anos.
Na Série B, muito se fala, né, das cotas, da verba que foi oferecida. Não teve nenhuma melhoria. Pelo contrário, você só vê sucateando, desgastando, acabando. E hoje é fácil falar isso. Então eu sou totalmente contra a venda de patrimônio, a venda de bens e mais importante, de identidade. O clube está perdendo a identidade. Metade da sede já foi embora. Salles, provavelmente, eu acho que já foi aprovado pelo Conselho. Foi aprovado pelo Conselho Deliberativo. A reunião agora do Conselho Consultivo, que é composto por 10 membros e que dá esse aval final, vai ser na próxima segunda-feira para então ter a assinatura do contrato ou não, né? Não é uma pena. Então, assim, como torcedor, eu fui criado, eu sou do bairro Santa Terezinha, eu nasci e vivo lá até hoje. Então o Salles é referência para mim, eu passo lá todo dia. Então é triste, eu falo como é triste para falar isso. Igual eu falei, eu tenho vergonha de falar que é um clube, é meu clube do coração, um clube que já teve na Série B, da primeira divisão, que infelizmente, igual o torcedor fez aquela pergunta, por que o Tupi está atualmente assim? É por causa disso. Quanto tempo foi negligenciado isso? Quantos resultados camuflaram, resultados em campo, títulos, que às vezes camuflou a parte administrativa, que a gente não tem acesso ao que se passa dentro do clube. Mas às vezes um acesso, um título, camufla muito. Você vive aquela euforia do título, da alegria, mas os problemas, às vezes tem muita coisa que acontece lá nos bastidores que a gente não fica sabendo. E veio resultar agora, só praticamente 4 meses de futebol no ano, acabando o módulo 2. Encerra as portas do profissional. Então, assim, é um processo de desgaste, de afastamento do torcedor. Não culpo o torcedor. Antes eu culpava muito. Eu ficava chateado com a população de fora que não apoiava o Tupi. Mas eu vi que o Tupi também afastou o torcedor. Você vê clube aí que quase pega o torcedor no colo. A gente não. Essa camisa aqui, eu fiz essa camisa. Porque você não encontra a camisa do Tupi. Você não encontra itens do Tupi. Entendeu? Você vestir para se identificar. Aquele é torcedor do Tupi. Então é isso, é um processo. Muita coisa tem que mudar. Entendeu? A mentalidade, não só a diretoria principalmente. A cidade, eu acho que eu não culpo mais a cidade também. Eu acho que infelizmente, a falta, vou não falar outras coisas, mas a falta de carinho com o clube. Sugaram tanto o clube, né? Igual a gente, quando vai vender vai querer trocar de carro, né? Aí você fala, não, vamos deixar o carro aqui acabar. Quando ele não ligar mais, quando ele entra na garagem, o carro não liga, não, agora eu posso trocar. Infelizmente está acontecendo isso com o clube. Eles estão sugando tanto do clube, né? Tem que ver se depois vai ter se o clube vai conseguir reerguer, né? Que os bens, o patrimônio, a identidade também está indo embora. Antes, pelo menos, tinha essa base, essa forte, a história, né? Mas, infelizmente, até a história eles estão deixando ir embora. Olha, eu queria agradecer a sua participação aqui, esse importante relato seu como profundo conhecedor da história do clube, do futebol de Juiz de Fora, e as portas da Tribuna de Minas estão sempre abertas para você, para a gente falar de Tupi, de futebol daqui da cidade, da região, e acompanhar esse módulo 2 aí de 2020, que seja positivo como foi o de 2016 para o clube. Com certeza, assim, eu quero agradecer o convite, desculpar o desabafo aqui. Que isso, o espaço mas, assim, às vezes a gente não tem essa oportunidade. A Tribuna, assim, agradecer, assim, que é uma instituição de respaldo, de credibilidade na cidade, né? E dizer que apesar de tudo, o torcedor sempre tem aquela esperança de dias melhores, né? Sem dúvida. Quando você entra no estádio, ele sobe na arquibancada, parece que os problemas acabam, né? Mas a gente também não é alienado, a gente sabe que tem muita coisa que tem que melhorar. Mas a gente está na torcida. Dias melhores virão, com certeza. O Gabriel Jung fala que você é um grande carijó, também participa aqui com a gente. Obrigado. Mandar satisfação. Um abraço pro obrigado, grande Gabriel, outro grande carijó também. E muito obrigado a sua participação, a sua presença aqui com a gente, seu tempinho aqui com a gente para esse papo tão gostoso com o Léo Lima sobre o Tupi, que amanhã joga às 3 da tarde contra o Pouso Alegre, fora de casa, nessa primeira rodada do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Essa trajetória em busca do retorno à elite estadual, de onde o Tupi nunca deveria ter saído, né, aqui no estado. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. O nosso vídeo fica agora divulgado nas redes sociais para quando você quiser assistir, compartilhar também. E na próxima sexta-feira tem mais Mesa Quadrada. Um grande abraço e um ótimo final de semana.